Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com você. E eu te saúdo com a paz de Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e o seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe. Mas vamos encerrar esse capítulo 6 com esses dois versículos 70 e 71. Olha, esse capítulo era muito grande, um ensinamento muito rico. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu o número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Irmãos, por que Jesus fez essa declaração? Olha, esse dia Jesus estava um pouco assim, meio com vontade de se expressar, com vontade mesmo de falar. Porque Jesus era um homem muito silencioso, mas quando ele tirava o dia para ensinar, para exortar, meu amigo doía. As exortações do Senhor doía, mas era para cura, para salvação, era para libertação. E ele não usava, uma coisa que acontece muito hoje, ele não usava os acontecimentos para o desabafo. O Senhor não desabafava. Que às vezes, né, a gente vê isso muito, né? As pessoas usam textos bíblicos para desabafar o que está sentindo, desabafar com argumentos fúteis que não levam a nada. Diferente do Senhor. Quando Jesus ia falar, ele falava coisas profundas no espiritual. Ele não queria atingir o corpo físico, ele queria atingir o corpo espiritual da pessoa. Ele queria que a pessoa entendesse o real propósito da salvação, o real propósito da eternidade, o real propósito dele se deixar ser liberto pela palavra. O Senhor mesmo, ele declara: nada que eu falei de mim mesmo, mas meu Pai me ordenou, me mandou, me enviou para falar, para fazer tais coisas. Ele sempre diz: eu não faço nada por mim mesmo, mas tudo que eu faço é ordenado pelo meu Pai. Então as palavras de Jesus eram todas orientadas pelo Espírito de Deus. Tudo que Jesus falava era revelado. Ele orava bastante, passava muito tempo com Deus. Então, quando ele disse que algum deles era o diabo, ele se referia a quem? Versículo 71 dá a resposta. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos dois. Judas, como eu falei em um vídeo passado, né, o vídeo anterior, mas Judas estava predestinado. Ele já nasceu para isso. Estava predestinado. Irmão, Deus não cria, não faz ninguém predestinado à perdição. Deus não faz ninguém predestinado a ir para o inferno ou ir para qualquer lugar indesejável pelo próprio Deus. Não. As pessoas vão pelas suas escolhas. Judas escolheu. Quando ele foi, próprio Senhor, olha o que Jesus diz aqui, versículo 70. Não vos escolheu, ele que escolheu os 12, um número de 12. Quem escolheu os 12 foi Jesus, foi Cristo. Mas Cristo não escolheu Pedro para negar. Cristo não escolheu Filipe para não ter fé. Cristo não escolheu Tomé para estar pedindo sinais que realmente ele ressuscitou. Cristo não escolheu Judas para trair ele. Cristo escolheu os 12 para ensinar, conduzir, para que eles fossem realmente os representantes, aqueles que iam continuar a sua obra após a sua partida. Só que no percurso, no caminho, Judas se perdeu, porque ele nunca deixou ser liberto de verdade da avareza, do desejo pecaminoso. Observa que depois que Jesus foi ungido, né? Depois que Jesus foi ungido na casa do ex-leproso em Betânia, que Judas ele ficou chateado porque a mulher derramou aquele bálsamo caríssimo sobre o Senhor, e ele diz: por que não vende por alguns denários, dá aos pobres? Jesus ali naquele mesmo momento defende a mulher e diz que ela estava fazendo isso, era preparando o corpo dele. Naquele momento ali, Judas ficou muito chateado e não se libertou dessa chateação, porque ele já tinha no intento o que estava tudo preparado na mente dele. Então foi só um impulso, ali foi só uma desculpa. Quando ele saiu dali, ele já sabia exatamente o que ia fazer. E depois daquilo dali, houve-se ali a ceia, e naquela ceia ali, pronto, foi estupir, para Judas só concluir aquilo que ele já estava preparado. Saiu daquela ceia chateado.
e vendeu o seu mestre. Então foi tudo premeditado na mente de Judas, porque o próprio Cristo diz que Satanás entrou nele, porque ele se permitiu, ele abriu essa porta. E nós também, às vezes, quando não vigiamos, quando nós não oramos, quando queremos fazer tudo pela nossa própria vontade, nós abrimos uma porta para pensamentos negativos, para coisas que não é para existir na nossa vida. Para quê? Para fazer o mal contra o nosso próximo, fazer o mal até contra nós mesmos. Praticamos coisas horríveis que depois as consequências recaem sobre a nossa vida. E foi o que aconteceu com Judas. Judas, ao trair Jesus, ao trair os apóstolos, ao trair aquilo ali que ele se beneficiou, a consequência foi trágica para ele. E o próprio Jesus falou que ai daquele que traiu o filho do homem, melhor fora ele não tivesse nascido. E mesmo assim Judas não atentou para as palavras, não se atentou para os avisos de Jesus, e foi lá e fez o quê? Traiu o seu próprio mestre. E isso acontece comigo, acontece com qualquer um de nós. A traição, ela é uma ofensa que não ofende só o nosso corpo físico, mas ofende também o nosso corpo espiritual. A traição sempre foi algo terrível, que Deus condenou sempre, 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 sempre. Qualquer tipo de traição, qualquer esfera é dolorosa, é uma ofensa terrível. Que Deus nos abençoe para que a gente nunca traia ninguém. Porque a traição diz muito a respeito de como nós estamos por dentro. Às vezes a gente pode até ser traído, porque realmente acontece. Mas a traição diz respeito mais às pessoas que estão nos traindo do que a nós mesmos ir lá e trair a pessoa. Que Deus te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus.